Fala galera, beleza? Como vocês estão? Seja bem-vindo. Essa é uma série de programas que iremos fazer sobre advocacia empresarial e hoje eu quero falar sobre o mercado saturado da advocacia. Então, seja bem-vindo, você que está chegando, e é aberto, livre para você comentar o que você quiser, o que você sentir que deve comentar. Hoje eu quero falar sobre esse tema, que é um tema onde todo advogado ou todo estudante de direito que recém sai da faculdade de direito, ele se esbarra nessa grande objeção que é o mercado saturado, se a advocacia está ou não saturada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre alguns mitos que envolvem esse tema. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho disso aí, tá bom? Certo? Então vamos lá. Todo mundo que sai do mercado, que entra, na verdade, no mercado jurídico, se depara com a saturação, ou que todos começam a dizer que o mercado encontra-se saturado e que não há espaço mais para advogados. Como nós sabemos, 1% da população brasileira, aproximadamente 300 mil advogados, há 300 mil advogados atuando hoje no Brasil. E isso realmente, quando você olha para esse número, você já pensa, será que há espaço para trabalhar nisso? E foi pensando nisso que nós decidimos fazer esse tema, decidimos abordar essa temática, para mostrar para você que existem alguns mitos que cercam essa temática. E você vai ver que, na verdade, não é muito bem assim. É muito difícil hoje, quando a gente para pensar no advogado que acabou de passar na OAB, que acabou de pegar a OAB na mão, e ele se depara com esse mercado, ele se depara com as dificuldades do mercado. Afinal de contas, foi um investimento muito grande que é feito. Se a gente for calcular ou contabilizar o investimento de uma faculdade de Direito, ultrapassa aí os 100 mil reais, sem calcular o tempo gasto para isso, né? Para a faculdade, de investimento na faculdade. Então, esse investimento, de alguma forma, precisa retornar. E quando a gente pensa em retorno de investimento, a gente se depara com mercado. E isso não é só para a faculdade de Direito, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tá? Então hoje eu quero falar para você que talvez esteja pensando em desistir ou pensando em parar, achando que não é para você ser advogado, ou achando que esse mercado não é para você. Então hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre esses mitos que cercam a saturação do mercado, e você, no final de tudo isso, vai entender se o mercado realmente está saturado, como dizem por aí. Tá bom? Então, e é interessante o seguinte, são 5 mitos que eu vou falar hoje para você, e o quarto mito, ele é especial, ele tem algo especial, então fica comigo aí nessa live. Se você conhece, se você não é advogado e tá aí na live, ou tá, de alguma forma, tá vendo esse vídeo, encaminha esse vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo seu advogado, ou advogada, que esse vídeo com certeza vai mudar a vida do profissional da advocacia. É interessante que, quando estávamos planejando para fazer essa live, eu estava pensando em como uma dica ela pode mudar o rumo do nosso negócio. E às vezes a gente não chegou aonde a gente quer chegar, não alcançamos o que nós gostaríamos de alcançar, porque não sabemos algo que pode, de repente, destravar o nosso negócio. Então eu quero dizer a vocês que vocês são bem-vindos, aí a doutora Rebeca, alguns advogados amigos meus que me seguem já estão aí online. Então seja muito bem-vindo, fiquem à vontade para comentar, e se tiver alguma dúvida, no final da live, se sobrar um tempinho, a gente vai conversar e tirar algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá. O primeiro mito do mercado saturado na advocacia é que você precisa aceitar qualquer contrato. Olha que interessante isso. Quando a gente sai da faculdade de Direito, e a gente se torna advogado, pega a OAB, estoura champanhe, aquela festa na família, e os familiares começam a te perguntar, me ajuda aí num caso, faz meu divórcio e tal. Quando você se depara com isso, você pensa o seguinte, olha, eu tenho que sair da faculdade, peguei a OAB, eu preciso fazer qualquer caso. Eu preciso pegar qualquer caso. Por quê? Eu tenho que ganhar dinheiro. Então, o que você faz? Eu faço de tudo. Quem nunca ouviu isso? Né? Quem nunca ouviu isso? Eu faço de tudo. Você é trabalhista? Não, eu sou trabalhista, civil, família, eu faço crime. Eu passei por isso na minha advocacia, no meu início de carreira, e eu fui
advogado generalista por muito tempo. Porque a gente tinha aquele mito, aquela ideia de que precisávamos adquirir experiência e que precisávamos também pagar as contas. Afinal de contas, você tinha que pagar aluguel do escritório, tinha que pagar telefone e sobreviver. Anuidade, né, que é uma coisa nova que você tem quando você se torna advogado. Então, assim, a gente tem aquele mito e por conta disso, nós acabamos atuando como advogados generalistas, ou pegando tudo. Aquele famoso advogado que aceita todo tipo de causa. Quando você pensa num advogado generalista, o famoso faz tudo, você trabalha numa concorrência gigante. Porque tem muitos advogados que saem da faculdade. Eu estava fazendo uma pesquisa, existem mais de 300 mil faculdades de direito que mandam alunos, que formam alunos de direito no Brasil todos os anos. Então, quando a gente para pensar na quantidade de alunos que saem da faculdade de direito, que passam no exame da OAB e que se tornam advogados generalistas, nós estamos falando de uma concorrência gigante. Então, quando falamos de mercado saturado, com certeza há mercado saturado quando você é generalista. Quando você trabalha com o que todo mundo trabalha, fazendo o que todo mundo faz. Pegou? Pegou a ideia? Então, você acaba caindo no mito ou aceitando para si esse mito quando você começa a fazer o que todo mundo faz. Tá? Isso pode acabar fazendo com que você olhe para o mercado e pense, poxa, esse mercado ele está saturado. E faça com que de alguma forma você desista disso. Porque o mito acaba cegando a gente. Quando a gente para pensar sobre, eu sou um advogado generalista e todo mundo faz o que todo mundo faz. Então quando a gente olha para isso, a gente pensa o seguinte, esse mercado não é para mim. Então talvez eu vou parar, talvez eu vou desistir, esse mercado não dá para ganhar dinheiro e tal. E aí a gente entra naquele caso lá que a gente costuma dizer que a gente vai pegar o Uber e a gente começa a conversar com o Uber e o Uber fala pra você, não, eu sou advogado também, tenho OAB, sou formado e tal, mas o mercado não é para mim, não tem trabalho, não tem casos, que é o que todo mundo quer. E aí isso leva a gente pro segundo mito. Então o primeiro mito esse mercado é para mim, esse mercado tá cheio. O segundo mito vou procurar um concurso público, vou passar no concurso público. Porque se o mercado está saturado, então vou tentar outra estratégia que é o concurso público. E fala pra mim aqui, quem de vocês está assistindo aqui que nunca pensou em prestar um concurso público? Quando a gente entra na faculdade, no primeiro ano, a gente já vem com aquela ideia de falar assim, não, você é juiz, você é delegado, você é defensor público, você é promotor de justiça. Por quê? Nós sempre pensamos que uma carreira pública, ela vai nos trazer estabilidade financeira. Né? Poucas pessoas falam, eu quero ser juiz porque eu quero aplicar a justiça, eu quero julgar as pessoas e tal. Então a gente faz aquela perguntinha, tá? Você quer aplicar a justiça e julgar as pessoas? E você faria isso de forma gratuita, sem remuneração? A pessoa fala, não, tenho que ter o salário. Porque a finalidade, o propósito real da pessoa é a estabilidade que o concurso gera. Eu até abri uns stories no meu Instagram alguns dias atrás, perguntando isso para alguns advogados. Você já pensou em prestar concurso público? No Brasil, inclusive, a gente vem de uma mentalidade de que há estabilidade no concurso. Né? E isso já é uma estabilidade muito grande. Só que para pensar. Se essa é a máxima do pensamento e todo mundo pensa dessa forma, e a quantidade de vagas que são abertas anualmente nas carreiras jurídicas são pouquíssimas vagas. Quando a gente passa para pensar, por exemplo, para juiz, vagas para juízes são pouquíssimas vagas. E a quantidade de pessoas que tentam ou que se preparam para isso, inclusive, tipo, estudando 8 horas por dia, fazendo cursinho preparatório, é gigante, é muito grande a quantidade de pessoas que se preparam para isso. Agora eu pergunto para você, é muito mais fácil ou qual mercado é mais concorrente? Há mais concorrência no mercado daquelas pessoas que estão tentando passar no concurso público? Ou há mais concorrência naquele mercado onde as pessoas precisam aprender a ganhar clientes dentro da advocacia? E outras coisas que o concurso público não vai dar para você. Por exemplo, no concurso público você não tem liberdade de tempo, liberdade financeira, porque você é limitado por aquele salário. Você vai continuar batendo cartão. A diferença é que teu empregador não é uma empresa privada, teu empregador é um ente público. Entendeu? Então há mais concorrência onde? Há mais concorrência num mercado específico da advocacia ou há mais concorrência tentar passar num concurso onde você tem 1.000 candidatos para uma vaga? 10.000 candidatos por vaga.
Então esse é o segundo mito. Será que realmente o concurso público é uma saída? Ele é uma saída para o mercado saturado? E isso aí leva pra gente, leva a gente para terceiro mito que eu quero falar hoje. Eu não posso vender produtos na advocacia. Eu não posso vender advocacia. Realmente muito diferente de como é feito nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado. E é muito engraçado porque você vai andando na rua e existem outdoors com propaganda de advogados. Então, uma propaganda do advogado, o cara lá bonitão, na gravata e tal, e do lado escrito, faça seu divórcio por $299. No Brasil, você seria autuado e responderia um processo ético disciplinar, porque o Código de Ética, ele proíbe esse tipo de propaganda, você não pode vender. E aí muitas pessoas, elas usam a desculpa que o mercado está saturado, porque o Código de Ética proíbe a venda. Só que assim, se eu falar para você que existem formas e meios de você prospectar clientes, de você aprender a trabalhar e trazer clientes para o teu escritório sem ferir o Código de Ética, você vai achar que isso é mentira ou vai achar que isso é impossível. Eu tô aqui para falar para você que não é impossível. Existem formas e grandes escritórios se destacam fazendo isso. É interessante que antigamente havia uma prática muito comum, principalmente aqui em São Paulo, não sei na sua cidade aí, mas aqui em São Paulo havia muito isso, uma prática onde os advogados eles contratavam panfleteiros para ir para a rua e eles ficavam panfletando, advogado trabalhista, advogado, tal. E isso deu muito problema para a ética, para o Tribunal de Ética, porque isso viola o Código de Ética. Então, como você sabe, o advogado ele é proibido pelo Código de Ética de vender o seu serviço, de anunciar abertamente, publicamente, o seu serviço. Mas existem formas que colocam você na frente, formas que te destacam e habilidades que fazem você alcançar o cliente ideal. E é importante que eu atuo na advocacia já há 11 anos e a gente aprendeu durante todo esse período a prospectar clientes e buscar o cliente ideal, que é totalmente diferente. Quando você trabalha no receptivo, como funcionava antigamente? Estou falando muito antigamente, porque uma coisa é a advocacia tradicional, que é aquela advocacia que já vem há anos aí mostrando a forma de trabalhar, e a advocacia nova, essa advocacia que a gente chama de advocacia 4.0, uma nova advocacia. É muito diferente a forma de trabalhar entre uma advocacia tradicional e a advocacia 4.0, ou a advocacia moderna, tá? Então é extremamente importante. Agora, o quarto mito, que é um dos mais importantes que eu quero falar para você agora nessa tarde, é o mito de que o advogado, que você, como advogado ou advogada, não tem qualificação para vender. Você não é vendedor. Inclusive é interessante como a gente cresce numa sociedade onde as pessoas estão falando pra gente diariamente, olha, não, ser vendedor é algo ruim, ser vendedor não presta, ser vendedor é o final, é o cúmulo, é uma profissão ruim e tal. Gente, os maiores bilionários do planeta Terra são vendedores. Então, se você não aprender a vender, você vai passar fome. E você vai realmente chegar nesse ponto de que há necessidade, de que o mercado não presta, de que não é para você, e você vai desistir da advocacia. Então, a maior habilidade que um advogado precisa desenvolver, e que a faculdade de Direito não te ensina, que a OAB não te ensina, é como vender. Quando a gente fala de vender, a gente não está falando só de você pegar o teu produto e ir lá para a feira e você começar a falar, divórcio, como isso não pode fazer. Mas quando a gente fala em vender, a gente está falando em você desenvolver habilidades, estudar as habilidades corretas, para que você possa alcançar o seu cliente ideal diante daquilo no mercado pelo qual você trabalha, no mercado que você trabalha. Tá? E é interessante porque, às vezes, a falta dessa habilidade é aquilo que trava a gente, né? De poder alcançar os nossos sonhos, de fazer aquilo que a gente realmente nasceu para fazer. Tem muito advogado que não coloca em prática o que aprendeu na faculdade, aquela parte técnica, simplesmente pelo fato de entender
de pensar que algumas empresas não precisam dele, ou que alguns clientes não precisam dele. Então, eu quero te falar uma coisa aqui, eu não sei se você está muito preparado para ouvir isso, mas é o seguinte, você se formou para vender. E eu vou repetir porque essa frase ela pode mudar, ela mudou a minha vida e ela pode mudar a sua vida, mas você se formou na faculdade de Direito, você se formou para vender. Porque o seu conhecimento é riqueza. Conhecimento é riqueza. E o conhecimento que você tem, quanto mais específico for, ele se torna mais vasto e escasso, porque o teu conhecimento ele pode mudar a vida das pessoas. Ele pode transformar a vida das pessoas de acordo com o papel que você exerce. Então, quando você desenvolve essa habilidade de vender, você se torna uma peça rara dentro do jogo, dentro do mercado. Porque aí eu faço uma pergunta para você, aqui o lado coach, né? Eu faço uma pergunta para você. Quantos advogados sabem vender? Eu conheço muitos advogados. Muitos advogados são muito bons no que fazem. Advogados bons em direito constitucional, direito penal militar, advogados de diversas áreas, direito consumidor, advogados bons. Mas se o advogado não tiver a habilidade específica de vender, ele é apenas um advogado bom técnico no que ele faz. Porque não adianta você ser bom no que você faz se você não puder mostrar ao mundo aquilo que você faz. Se você não puder compartilhar com o mundo aquilo que você faz. Então, se tornar um advogado vendedor ou desenvolver a habilidade de vendas, ela vai tirar você desse mercado saturado, certo? E eu sei disso porque são muitos mitos que a gente é cercado, somos cercados por esses mitos e isso acaba travando a gente. Acaba parando a gente e faz com que a gente tenha uma visão pessimista da advocacia. A advocacia não é pra mim, a advocacia não dá certo e tudo mais. E aí tem o quinto e último mito, e depois eu vou vou dar uma dica prática para você. O quinto e último mito, ele está relacionado ao tempo de advocacia. Então, eu ouvi muito isso, muito isso. Você só pode ter sucesso daqui 20 anos. O prazo que dão é de 10 a 20 anos. Olha, já tem 10 anos de formado, realmente agora você pode se tornar um advogado bom ou ter sucesso na advocacia. Ou seja, você tem que ter resiliência por 10 anos para falar, olha, sobrevivi aos 10 anos, eu sou um vencedor. Chegar lá nos finais dos 10 anos, falar, we are the champion. Eu venci e agora eu tenho sucesso. Mas para pensar um pouco nesse mito. É engraçado, vamos pegar um caso de maior repercussão no Brasil atualmente. Vamos pegar o caso do Lula. Beleza, o caso do Lula é um caso grande, um caso de repercussão e que o advogado realmente arrebentou, porque a tese dele, ele foi incansável e no final ele alcançou a vitória, que foi soltar o ex-presidente. E é interessante, imagina você acabou de sair da faculdade, e aí imagina você pegar o caso do Lula, você ser o advogado do Lula, um exemplo. Ou então, um caso que está muito aí agora, você fazer o divórcio do Bill Gates. Para pensar. Você acabou de sair da faculdade e você acabou de pegar o divórcio do Bill Gates. Eu quero que você entenda o seguinte. Isso pode acontecer? Claro que pode. Eu desejo isso para você, para mim, para todo mundo. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente acaba de sair da faculdade, não são casos gigantes ou casos que vão exigir muita experiência, que vai fazer você ser um advogado ou uma advogada de sucesso. Mas o que vai fazer você ter sucesso é você entender que você precisa começar. Começar a partir de hoje. Aqui vai uma dica dentro desse mito, que é o quinto mito. Vai uma dica. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos. E esse livro ele fala, eu quero compartilhar com você um trechinho dele que ele diz o seguinte. Às vezes a gente foca muito na meta, a gente foca muito no fim, a gente foca muito no objetivo. E a gente se esquece de olhar o processo, que é o caminho que vai te levar até aquele objetivo. Para pensar, o sucesso não acontece do dia para a noite. Você não vai ter sucesso na sua advocacia, no seu empreendimento, do dia para a noite. O que vai te garantir o sucesso é o processo, é o caminho que você está trilhando até o processo. Então, nessa dica, o que essa dica lá nos fala é que o sucesso não vem só daqui 20 anos, mas você precisa entender que para que o sucesso venha, você precisa começar. E o que esse livro diz, ele acaba dizendo o seguinte, faça 1%. É aquela famosa teoria
do 1%, fazer 1% por dia. O que você pode fazer hoje para melhorar? E aí eu vou te dar uma dica prática agora, e daqui a pouco a gente encerra a nossa live. Eu quero te dar uma dica prática. O salário de um juiz hoje, ele gira em torno de 30 mil reais, um salário inicial, 28, 30 mil reais. Descontando imposto de renda, vamos colocar uns 20 mil reais aí líquido que cai na mão de um juiz. Ou seja, estudos dizem que você precisa estudar um tempão, se dedicar e tal, para você passar num concurso desse. E você alcança essa média de salário. Agora, eu vou provar para você hoje, vou dar uma dica que pode mudar a sua forma de ver a advocacia empresarial. Imagina no seu bairro, eu adoro pizza. Eu sou louco por pizza. Eu já tive pizzaria, inclusive. Adoro pizza. E quantas pizzarias existem aí no seu bairro? Quantas pizzarias tem aí no seu bairro? Pizzaria é uma empresa, ok? Tá cheio de pizzarias aí na sua empresa. E aí para pensar no seguinte. Se você captar, se você bater na porta de uma pizzaria aí no seu bairro, bater na porta de uma pizzaria e prospectar da forma correta, que não venha ferir o código de ética, com esteira de produto empresarial, que são várias frentes você pode oferecer para esse mercado, uma esteira de produtos, e você prospectar essa pizzaria. E vamos colocar um ticket médio, tá? De uma assessoria jurídica mensal de um salário mínimo, de R$ 1.100, ok? Se você faz isso num mês, e capta uma pizzaria, eu tô dando exemplo da pizzaria, mas pode ser qualquer outra empresa, e você capta isso no mês, em 5 meses, você tem 5 pizzarias. Se você aprende o método, a forma como fazer isso, e você replica isso. Então você pega uma pizzaria, 2 pizzarias, 3 pizzarias, 4 pizzarias, e você replica isso. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você aprende a vender, e você desenvolve as habilidades que vão te tornar um advogado empreendedor, você pode sim alcançar a sua estabilidade dentro do mercado da advocacia. Você pode sim alcançar a estabilidade financeira, que junto com isso vem todas as suas liberdades, tempo, geográfica, financeira, todas as liberdades, e ter um salário melhor do que um salário de um juiz. E fazer um salário de 30 mil por mês. Mas para isso é preciso estudar, ser diferente. Entender que há espaço no mercado para você. Entender que no mercado há lugar para você. Você precisa aprender a fazer, como fazer, aprender o know-how, aprender como fazer e desenvolver essas habilidades. Gente, então, esse foi o conteúdo da nossa live hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam, que comentaram, que interagiram. E hoje foi isso, 5 mitos do mercado saturado. Então, nós vamos nos ver 3 vezes por semana, todas as terças, quartas e quintas-feiras. Então, espero você, vai ser à noite. Então, a gente está fazendo um teste aqui de horário para ver o melhor horário, mas provavelmente vai ser à noite. E gratidão, um forte abraço para você e uma boa semana. E um abraço, tamo junto.